Hoje eu quero falar com você como que águia e galinha se alimentam. A gente está falando aqui de uma fábula e estamos fazendo uma comparação. E essa comparação ela ajuda muito a gente a entender o que tipo de comportamento nós temos. E eu quero falar do alimento nos três níveis: alimento físico, emocional e nosso alimento espiritual. De que a gente, o que a gente tem absorvido? Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de encontrar a nossa verdadeira identidade. E para encontrar a nossa verdadeira identidade, a gente precisa cuidar de nós, não é? Nós precisamos cuidar de nós mesmos e nós precisamos ser mais parecidos com Deus. Como é que águia e galinha se alimentam? Alguém aí já viu a galinha no quintal? Tem aí no quintal da sua avó, no seu quintal quando você era pequena? Enfim, quem ainda tem galinha no quintal vai saber como é que funciona, como é que é o alimento de galinha. Galinha alimenta com qualquer coisa que joga para ela. Você cuspiu no quintal, a galinha, ela corre, as galinhas correm todas. Elas aproveitam qualquer porcaria que se joga para ela. Ela não é seletiva. A galinha se alimenta de inseto, de comida estragada, seja o que for, qualquer migalha que você jogar para ela, ela vai aceitar de bom grado. Elas vão se bicar ali, brigar por coisas deterioradas. Agora, como é que a águia se alimenta? A águia é seletiva. É isso que Deus espera de nós. A águia é seletiva. Se você observar uma águia para se alimentar, ela vai olhar de longe, ela fica no alto, ela observa para descobrir onde é que está o alimento que ela quer, ela mira aquele alimento e ela desce num movimento só, ela pega a presa que ela quer. E outra coisa, ela não aceita alimento em decomposição. Entenda essa diferença. A águia não aceita alimento em decomposição. E a gente aceita esse alimento em decomposição em vários níveis da nossa vida, tanto no físico, quanto no emocional e quanto no espiritual. E eu quero falar isso aqui com você. E eu gostaria muito que isso fizesse muito sentido para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa rever, né, nossos hábitos, avaliar, analisar o que tem feito parte da nossa vida, para a gente começar a selecionar o que a gente absorve, o que a gente não, o que a gente joga fora e o que a gente aproveita. No livro de Isaías 1,19 diz o seguinte: se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que isso significa? Significa que a palavra de Deus nos ajuda a encontrar um parâmetro. Se ouvirmos a Deus, nós vamos comer o melhor da terra. Então, a gente tem que ter um parâmetro para a gente avaliar aquilo que presta e aquilo que não presta, certo? Porque senão a gente fica sem saber. Porque as coisas nesse mundo, elas vão mudando, certo? As coisas, hoje a gente pensa de um jeito, amanhã de outro, daqui a pouco de outro. Valores que prestavam antes, hoje não presta mais. As coisas vão mudando numa rapidez tão grande que você fica sem parâmetro. Aí você vai mudando conforme o tempo vai passando. E a Bíblia diz que a gente precisa ter uma estabilidade. E a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e vai ser amanhã. Então, vamos pegar uma estrutura para a gente acreditar, não é? A gente precisa ter um referencial para a gente crer, para a gente não ficar como um barquinho jogado no mar de acordo com o vento, sem saber que direção que a gente vai, nem sem saber que tipo de viagem a gente está fazendo. Então, a águia, ela é seletiva, ela sabe aquilo que é bom e a gente precisa saber o que é bom e a palavra de Deus sinaliza isso para a gente. Infelizmente, a gente aceita alimento em decomposição em várias áreas da vida. Exemplo, vamos começar pelo físico. Uma vez eu vi uma reportagem de um repórter estava nos Estados Unidos entrevistando pessoas na rua, pessoas que comiam sanduíche no lugar da refeição. Só para a gente ter um exemplo qual é o parâmetro que a gente usa. Nos Estados Unidos, o povo come mal, né? A obesidade é um problema sério lá. Então, muitas pessoas deixam de almoçar e comem um sanduíche na hora do almoço. Aí o jornalista foi perguntar
para uma pessoa que estava comendo sanduíche na hora do almoço e perguntou para ele: Você sabe que isso que você está fazendo é prejudicial para a sua saúde? Você sabe o que, que acontece quando a gente substitui um almoço por um sanduíche? E o jornalista falou tudo que a ciência mostra que acontece. O cara rindo, né? Ele disse: Eu sei. E aí o jornalista falou assim: Então por que, que você come? E ele respondeu: Porque é gostoso, é rápido e é prático. Olha o parâmetro que uma pessoa tem para ingerir um alimento. É gostoso, é rápido e é prático. Quer dizer, não interessa se tem veneno, não interessa se está te matando, não interessa se faz mal para a saúde. É nesse nível que a gente vem selecionando, que a gente vem se alimentando em todas as esferas da vida. A gente faz muita coisa porque aquilo é prático, porque aquilo é rápido e porque aquilo é agradável e a gente não seleciona e não avalia. Então, se a gente quer ter uma boa autoestima, se a gente quer se fortalecer de verdade, a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Porque, por exemplo, o que você come é uma coisa que vai te dar saúde ou vai te dar doença. Agora, quando a pessoa não quer, ela consegue distorcer a coisa de um jeito. Um médico, uma vez, estava tentando convencer um cara para parar de beber cachaça. O sujeito bebia muito. Só que o fígado dele já estava derretendo. E o médico não conseguia provar para aquele homem que ele tinha que parar de beber. Aí, numa das consultas, o médico levou um copo de cachaça e levou um ovo cozido. E enquanto estava conversando, quando o paciente chegou, o médico falou para ele assim: Olha, enquanto a gente conversa, eu quero que o senhor observe isso aqui. Vou botar um ovo cozido dentro desse copo de cachaça que o senhor vive bebendo. Botou o ovo cozido e foi conversando com ele. O ovo foi ficando preto. Aí o médico falou assim: Dá uma olhada nisso aqui, vê se o senhor entende agora. Aí ele olhou e falou assim: Doutor, misericórdia, doutor. Vou tomar uma decisão a partir de hoje. Nunca mais eu como ovo. Não adianta, a pessoa, quando ela não quer, ela deturpa as coisas. É como o cara que você fala assim: Cara, para de fumar. Para de fumar porque esse cigarro tá te matando aos poucos. Aí ele fala: Mas eu não tô com pressa para morrer. Então, se você quer ter uma autoestima e você não tem nenhum cuidado com você e com a tua saúde, você não vai ter uma autoestima boa, certo? Porque se a gente não cuidar da gente mesmo, quem é que vai cuidar? A gente precisa dar valor a isso. Nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente cuida da casa de Deus, da morada do Espírito Santo de Deus. Tem gente que fala assim: a vida é curta, deixa eu comer o que eu quiser. A vida é curta, sim, e vai ficar mais curta ainda se a gente não selecionar as coisas. E eu não estou falando para fazer sacrifício, não, gente. Olha, hoje em dia tem tanta coisa boa e gostosa que não precisa fazer sacrifício. É só a gente ter um pouquinho mais de amor pela própria saúde e cuidar um pouquinho disso. Não é para fazer sacrifício demais, é para a gente ser um pouco mais seletivo. Agora, existe o alimento emocional. Do que a gente está se alimentando emocionalmente? Uma vez, eu conheci duas irmãs que eram casadas com dois irmãos. Elas tinham em comum a sogra. E sogra já é um negócio um pouco complicado. E duas irmãs com a mesma sogra, não faltava assunto para elas. Eu sei que todos os dias, uma ligava para a outra para falar do que a jararaca fez, do que a megera fez no dia anterior. Elas ficavam destilando aquele veneninho em relação à sogra e elas se alimentavam dessa mágoa e desse ressentimento. Isso é você não ser seletivo com o seu emocional. É você se alimentar de alimento que está deteriorando. É você se alimentar de veneno. É você cultivar comida estragada para o seu emocional. Quando a gente cultiva mágoa, ressentimento, rancor e raiva, a gente está se alimentando de veneno. Você não está com pena de você. A gente pensa que essa mágoa, esse ressentimento vai atingir outra pessoa, só atinge a gente mesmo. Então, você quer ter uma boa autoestima, você quer cuidar de você quer preservar você, a gente tem que fazer uma faxina de vez em quando no nosso interior e começar a tirar essas coisas. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que é difícil. Perdoar é um negócio difícil.
mas Deus está aqui para nos ajudar nisso. Agora, para você se livrar de mágoa e de ressentimento, é uma coisa muito importante você saber que você não está acudindo ninguém, a não ser você mesma. Você está tirando o veneno de dentro de você. Uma vez eu trabalhei no hospital, tem um monte de gente de Itaperuna aqui, eu trabalhei no hospital em Itaperuna com pacientes pré e pós-cirurgia cardíaca. Quando eu comecei o trabalho, assim que eu comecei, o primeiro paciente que eu atendi, ele estava fazendo a 12ª cirurgia em 12 anos. Era o 12º ano, a 12ª cirurgia. E eu fiquei muito assustada de ver uma pessoa que fez 12 cirurgias nos últimos 12 anos. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: o que aconteceu de tão importante na vida do senhor que marcou tanto há 14 anos atrás? Ou seja, 2 anos antes, mais ou menos, da sua primeira cirurgia. E foi exatamente isso que tinha acontecido. Um dia, ele estava no trabalho, há 14 anos atrás, e o melhor amigo dele chegou para ele, pediu a bicicleta dele emprestada, falou que tinha uma coisa muito importante para resolver, saiu e voltou no final da tarde para devolver a bicicleta. À noite, ele descobriu que aquele melhor amigo dele matou o irmão dele. E ele facilitou porque ele emprestou a bicicleta. Aquele homem teve muito ódio do amigo dele e teve muito ódio dele mesmo. A vida inteira ele não conseguiu liberar perdão nem para ele, nem para o amigo. Ele ficou destilando aquele veneno, ele ficou alimentando a alma dele com aquele veneno. A gente precisa selecionar isso. Se a gente não seleciona aquilo que a gente alimenta, é a gente que adoece. Outra coisa, querida, inveja e ciúme. A inveja e ciúme são outras coisas que a gente alimenta, se alimenta delas, e a gente não percebe que a gente está se alimentando de coisas ruins. Tudo isso, gente, faz parte de quem a gente é. Mágoa, ressentimento, raiva, rancor, ciúme, inveja, tudo isso está na minha vida e na sua. Ninguém escapa de nada disso, tá? Essas coisas fazem parte da gente enquanto ser humano. Então, não tem como a gente dizer que nada disso acontece com a gente, porque não é verdade. Tudo isso acontece. O negócio é que a gente não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente precisa selecionar, você precisa saber, eu estou sentindo isso, dá nome ao sentimento e diga para você mesmo, não aceito, não quero, eu rejeito isso aqui. E aí você trabalha para tirar isso, porque você é a pessoa que manda em você mesmo. O que você não consegue fazer é tirar essas coisas de dentro de outra pessoa, mas de dentro de você você pode. E a gente precisa trabalhar em função disso. A gente precisa começar a cultivar bons alimentos para o nosso emocional. Outro alimento que prejudica são os nossos pensamentos. Aquela coisa que você diz assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Eu sou um idiota mesmo. Desse jeito eu não consigo. Eu não sou nada na vida. Tudo que eu faço dá errado. Isso aqui não vai prestar. A minha vida não vai chegar em lugar nenhum. Você vai alimentando esses pensamentos, querida. A sua mente dá ordem para o teu corpo e você começa a desanimar. Você começa a perder o ânimo com a vida. Isso é alimento estragado. Eu posso dizer que esse alimento nunca chega na mente? Não. A mente é um campo de batalha. Mas acontece que você é o general da sua mente. É você que dá as ordens. É você que determina o que vai ficar e o que não vai. É você que determina o que você vai alimentar e o que você não vai alimentar. Tem uma fera e tem um anjo dentro de nós. Vai sobreviver quem você der mais comida, quem você alimentar mais. Então, esses pensamentos são pensamentos estragados. O apóstolo Paulo fala muito disso. Ele diz: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, nisso pensai. Quando ele dá essa ordem, quando ele diz isso para a gente, quando ele dá esse conselho, ele está dizendo para a gente que a gente tem domínio pela própria mente. Nós temos domínio sim, e a gente precisa selecionar o alimento. Se queremos ser pessoas fortalecidas, a gente precisa tirar tudo aquilo que está minando as nossas forças, tudo aquilo que está tirando a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de sentir coisas boas, a nossa força física. Tudo que estiver minando a nossa força, a gente precisa selecionar. A questão é que a gente deixa essas coisas soltas na mente. Elas passam, elas acontecem, elas aparecem e a gente acha que é isso mesmo.
Não, você pode controlar tudo isso. Eu posso controlar tudo isso. Se a gente entender que isso aí a gente não quer. Se a gente entender que a gente rejeita essas coisas. É a questão da águia e da galinha. Entrou, você alimenta, você está agindo como galinha. Você seleciona, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, você está sendo águia. Isso que é selecionar o alimento. Outra coisa que a gente faz, querido, é a gente se punir. É a culpa. O sentimento de culpa é uma coisa que você alimenta e ele é prejudicial. Isso é veneno, isso é comida estragada, isso é coisa deteriorada. Você ficar o tempo todo se perturbando, se culpando, se diminuindo por causa das coisas erradas que você já fez um dia, André, e tira como? Confrontando isso, André. Confronta, por exemplo, sentimento de culpa. Você se sente culpada por coisas que você já fez na vida, por situações que você já viveu. O que que a gente faz com a culpa? A gente vai alimentando, ruminando ela? Não, você confronta, você para e pensa. Esse lixo aqui eu não quero mais. Eu já fiz errado. Foi num tempo onde eu não tinha condição de fazer diferente, ou mesmo que tivesse, eu errei, vacilei, fiz uma coisa que não devia ter feito. Beleza, eu já fiz. O que que eu faço agora? Eu me arrependo, eu peço perdão ou para a pessoa que eu magoei, ou eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a mim, porque às vezes a gente magoa é a gente mesma, a gente se arrepende e a gente se transforma. Isso é o alimento saudável. Não quer dizer que a gente nunca vai errar, a gente vai errar sim, mas ficar se culpando é ficar comendo alimento estragado. Então, o que que você faz? Você admite que errou, você pede perdão e pronto. Você aprende com aquilo. Exatamente isso, Tânia. Você aprende com o seu erro e bola para frente. Nós temos o controle da nossa mente. O que eu estou convidando você a fazer aqui hoje é você não deixar que a sua mente guie você para onde ela quiser te levar. O que eu estou te convidando aqui é para você selecionar o que você vai pensar, o que você vai sentir, o que você vai comer. De que maneira você vai fazer isso? Confrontando você mesmo. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso, pensar, isso você estimula. Aprenda a dizer como é difícil esquecer. É verdade. É difícil esquecer e a gente nem deve esquecer. Esquecer é uma coisa que a gente não vai fazer. A gente não tem que esquecer o que a gente fez de errado. Porque se a gente esquecer o que fez, a gente esquece o que aprendeu também. Não é para esquecer. Você não pode esquecer nem de um relacionamento que você perdoa. Por exemplo, vou abrir esse parênteses aqui. Tem pessoas que acham que para perdoar alguém, ela tem que esquecer o que a pessoa fez. Eu conheço um rapaz que ele é dono de uma empresa. Ele empregou o irmão dele nessa empresa. O irmão roubou ele. Ele ficou muito magoado, dispensou o irmão, mandou embora, e foi um problema sério na família. A mãe pediu para perdoar. Ele perdoou e botou o irmão de novo para trabalhar com ele. O que que o irmão fez? Roubou ele de novo. Ele mandou embora pela segunda vez, o processo aconteceu de novo. Na terceira vez, ele fez a mesma coisa. Até que ele ficou distante do irmão. Tá errado perdoar? Não. Tá errado botar ele no mesmo lugar? Tá. Por isso que a gente não pode esquecer. Às vezes, você pode perdoar alguém, mas não tem que colocar aquela pessoa no mesmo nível que estava antes. Às vezes você confia algo em alguém que ela realmente não merece a sua confiança. Você perdoa, você liberta, você perdoar não nos obriga a conviver. Exatamente. Tem pessoas que têm que perdoar alguém que foi assassino de uma pessoa da família. Você vai ser amigo do assassino? Você não vai. Você perdoa e deixa a pessoa longe. Claro que tem pessoas que você tem que perdoar e conviver. É a sua família, você perdoa e convive. No caso desses irmãos, desses dois irmãos, a convivência podia continuar, só não precisava trabalhar junto. Então, tem coisas que a gente tem que selecionar que tipo de situação que a gente vai colocar aquela pessoa na vida da gente. Por isso que a gente não pode esquecer. A gente precisa lembrar para a gente não esquecer da mensagem que a gente aprendeu com aquilo. Agora, uma outra coisa, para a gente terminar. Muitas coisas
que a gente se alimenta afeta a gente espiritualmente. E hoje eu vou dizer uma coisa para vocês: nós estamos num momento muito sério da vida. O céu e o inferno travou uma grande batalha. Sempre existiu essa batalha, tá? Ela não começou agora, não. Mas ela está no desfecho dela. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Jesus está voltando, sim. Os sinais estão todos aí, só não vê quem não quer. Agora, a gente precisa entender que nesse tempo há uma grande batalha sendo travada. O bem e o mal está vindo com todas as armas. O inimigo já não disfarça mais nada. Então a gente precisa saber como que a gente está bombardeando a nossa mente com mensagens, com valores que são deturpados, valores que são como comida deteriorada. E pode ter certeza, nós estamos nos alimentando disso e a gente nem está percebendo. Isso está acontecendo em vários níveis. A comunicação hoje, gente, é 24 horas por dia. Você sabe o que acontece no mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, é através da comunicação que os alimentos estragados vêm. E se você não for seletivo, você vai se alimentar de valores deturpados. Cuidado com isso. Isso é na televisão, isso é nos filmes, nas novelas. Ô, gente, quantas pessoas ainda são viciadas em novelas? Gente, as novelas, elas têm um compromisso. Elas têm compromisso de deteriorar alguns valores. Cada uma tem esse compromisso. E você está absorvendo isso. A gente tem que começar a selecionar isso. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou seletivo, eu assisto, eu separo o que é bom e o que é ruim. Você pensa que é capaz de separar. Deixa eu te contar uma experiência. Uma vez fizeram uma experiência, a gente sabe que uma fita de filme, né? Aquele rolo de filme, ele é uma sequência de fotos, né? De milímetros de distância de uma da outra. Então, naquela sequência de fotos, a gente não percebe, mas ela é passada com uma velocidade tal que a gente não percebe quando sai de uma foto para outra. O que que eles fizeram uma vez? Pegaram uma fita dessa, colocaram uma foto de um refrigerante entre uma foto e outra. A velocidade que aquilo passa é tão grande que a nossa mente consciente não consegue captar, mas o nosso inconsciente capta. Então, colocaram uma foto de um refrigerante no meio dali, de uma fotinha para outra, passaram o filme, na saída fizeram, né, ficaram estudiosos observando isso, as pessoas estavam ávidas procurando o bar, o restaurante, a lanchonete para comprar aquele refrigerante. Por quê? Porque mensagens muito sutis são passadas, o nosso subconsciente capta e o consciente não. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo. A gente tem que ter um parâmetro. O nosso parâmetro, querido, precisa ser a palavra de Deus. Se você conhece a Bíblia, você não vai ser enganado. Mas se você não conhece, querido, tem muita mentira que você vai engolir. Muitos falsos profetas e falsos cristos vão aparecer. Timóteo 3,5 fala que as pessoas vão ter aparência de piedade, mas elas negam a eficácia dela e que a gente precisa afastar delas. A gente está sendo enganado de muitas formas e nós precisamos entender isso. Nós estamos sendo contaminados com valores deturpados e a gente nem percebe. Olha, uma coisa que vem acontecendo há muito tempo é algo chamado desconstrucionismo. Desconstrucionismo. Gente, está havendo uma desconstrução dos nossos valores. Eu vou te dar um exemplo e você vai perceber perfeitamente. De algum tempo para cá, você observou quantos filmes aparecem onde aqueles atores principais, aquelas mulheres bonitas, aqueles homens bonitos, eles são os ladrões dos filmes? Eles são os ladrões, eles são os bandidos e a gente torce por eles. 12 homens e um segredo. 12 mocinhos bandidos e nós torcemos para eles. Tem um outro que é das mulheres, eu não sei quantas mulheres são, mas mulheres lindas, né? Que a gente vê como mocinha dos outros filmes e elas são bandidas, elas são ladras e a gente torce por elas. Isso é uma forma de mexer com nossos valores e a gente começar a flexibilizar as coisas.
O certo e o errado já não tem mais tanta distância. Aí você fica no, nada a ver, né? Tudo é relativo. Você começa a relativizar tudo, flexibilizar tudo. Acontece que isso não é o que Deus diz. A palavra de Deus e os valores pregados na Bíblia, eles são os mesmos ontem, hoje, sempre vai ser. Não tem flexibilidade. É aquilo, o caminho é reto. Deus deixa muito claro e definido aonde a gente tem que passar. Vou te dar um outro exemplo. Obras de arte. A vida inteira a gente soube o que era bonito, gente. O que era um quadro belo, um quadro bonito. Hoje, você vê um monte de caixote empilhado, roupa velha no varal, um monte de lixo contorcido, e as pessoas colocam isso como se fosse obra de arte. Claro que não é, mas eles colocam para que o belo comece a sair da nossa mente e a gente comece a mudar o nosso olhar, nosso jeito de ver as coisas. Gente, isso é real, isso é estudado. São pessoas que estudam sobre isso. Isso é um movimento construído de propósito. E aí, o que, que a gente faz? A gente vê aquele monte de lixo num determinado lugar, uma coisa horrível. Você vê uma plaquinha embaixo daquela obra que eles chamam de arte, escrito um monte de coisa difícil de ler, porque nem quem escreveu sabe o sentido que tem aquilo, só pegaram um monte de palavras bastante difíceis para a gente não entender, coloca naquela plaquinha, você chega lá, lê aquilo, não entende bolufas do que está escrito, mas você fica com a impressão de que você é burro, que você não é inteligente o suficiente para alcançar a profundidade do que está escrito ali. Aí o que, que você faz? Para você dar uma de inteligente, você fala, nossa, que lindo. Não, querido, você sabe o que, que a gente está precisando ter coragem? A gente está precisando ter coragem para dizer, eu não gosto, eu não aceito, eu não quero, isso é feio. A gente precisa começar a afirmar, a ter certeza da identidade que a gente tem. Porque senão, a gente vai pela maioria. Todo mundo entrou na fila. A gente entra também. Todo mundo aplaudiu, você aplaude também. Quem disse que a maioria está certa, gente? Vai num hospício para você ver se a maioria está certa. Você vai num presídio ver se a maioria está certa. No hospício, a maioria é doido. No presídio, a maioria é ladrão. No hospital, a maioria está doente. Então, a gente precisa ter um pouco mais de coragem para avaliar as coisas e não ficar se alimentando de lixo, porque é o espiritual que está sendo contaminado, está sendo distorcido. Esses dias eu vi a notícia que lá em São Paulo, tem um shopping em São Paulo que fizeram o banheiro para todos. 40 cabines num banheiro para homem e para mulher. O banheiro para todos. Isso vai ser absorvido facilmente pelas pessoas. Aí o que, que vai acontecer? Daqui a pouquinho, todos os shoppings vai ter o banheiro para todos. Se o povo, se as pessoas tivessem uma identidade firmada, se as pessoas soubessem exatamente em que acreditar, sabe o que elas fariam? Ninguém entraria mais nesse shopping, até que eles mudassem aquilo lá e fizessem as coisas de forma a respeitar os valores da maioria. Mas o que, que a gente faz? A gente vai cedendo, a gente vai deixando, a gente vai se alimentando. A gente vai absorvendo isso. E isso é colocado de pouco a pouco, gente. Essas coisas, esses alimentozinhos, eles vão sendo dados aos pouquinhos. Vai sendo dado devagar. Aquela coisa amarga não é jogado para você de uma vez só. Isso vai sendo aos poucos. E você vai olhando e vai vendo um discurso bonito de um discurso bonito do outro. Aí você fala assim, mas o que, que tem a ver isso, gente? Qual é o problema? Qual é o problema? Abre um espaço para uma coisinha pequena, daqui a pouquinho tem uma coisa grande, daqui a pouco, querido, a gente não tem mais volta nessa história. Ou a gente acorda e para de se alimentar com porcaria em todos os níveis, ou vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais como voltar atrás, entendeu? Aí a pressão vai ser muito grande. Então, a gente precisa começar a despertar. E sabe o que está acontecendo? A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sal na terra e luz no mundo. O que, que a gente está fazendo? A gente não está sendo sal. A gente está se deixando temperar pelo mundo ao invés da gente temperar o mundo. Porque a gente não está tendo coragem para temperar o mundo.
Então a gente está absorvendo o tempero que está chegando para nós. A gente está absorvendo o alimento que está chegando para nós sem questionamento. Isso vai acabar com a nossa identidade. Não tem como ter uma autoestima com a identidade destruída. Então, vamos nos fortalecer, porque os tempos são difíceis, eles vão se tornar cada vez mais difíceis, e a gente está precisando de ter um povo forte, um povo que tenha consciência daquilo que acredita, que tenha firmeza naquilo que acredita e que não tenha medo da pressão de fora, que saiba em quem está crendo, que saiba que a gente tem uma defesa. Esse mundo todo pode vir contra nós, mas Jesus é o Senhor da nossa vida. É Ele que nos sustenta. É dele que vem aquilo que a gente precisa. Ele que é o nosso Salvador. Então, lembra que Ele nos chamou para temperar o mundo e para ser luz no mundo. Gente, nós somos um povo que tem... todo aquele que acredita em Deus tem algo muito poderoso nas mãos. E no coração e na mente. É a palavra de Deus. A gente tem algo, tem um poder extraordinário. A gente não era para ter medo de nada. A gente não era para ter medo de ninguém. Porque nós temos a maior força do universo ao nosso lado. Então, não era para a gente estar se alimentando de porcaria. Era para a gente estar unido, dizendo não para as coisas que a Bíblia diz que é não. E é desse jeito que Deus espera chegar aqui, Jesus espera chegar aqui e encontrar a gente, defendendo os valores que Ele pregou e não se alimentando de porcaria. Então, vamos pensar direitinho. O que a gente está fazendo nesse mundo? A gente está se alimentando como galinha que está absorvendo tudo que não presta, ou a gente está sendo seletiva como águia? Que Deus possa abençoar a nossa vida, para que a gente possa ser seletivo. Porque um dia Jesus vai separar o joio do trigo. E eu e você precisamos fazer parte dessa seleção levada por Deus.